Eu queria, inicialmente, cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo trabalho que ela prestou aqui no Senado. Embora tenha divergências no texto, o trabalho da senadora Ana Amélia tem que ser destacado pelo afinco e pela dedicação que teve esse trabalho. Queria destacar aqui e cumprimentar a nossa senadora, deputada federal Benedita da Silva, foi a relatora desta matéria na Câmara dos Deputados. E, Benedita, você simboliza esse tema. Esse tema, que o senador Renan muito bem já destacou anteriormente, teve uma primeira grande conquista com a promulgação da Emenda Constitucional número 72. A Emenda Constitucional número 72, senador Renan, eu quero destacar o que Vossa Excelência disse aqui no plenário, na época da promulgação. É uma espécie de nossa nova Lei Áurea, porque a origem desse tipo de relação de trabalho está, Bené sabe disso, na escravidão. É aí que está a origem disso. Por isso, eu quero resgatar aqui, e é nesse sentido a preocupação que trago, eu quero resgatar aqui o espírito da Emenda Constitucional 72, Bené, resultado de tantas mobilizações capitaneadas por você, pelas trabalhadoras domésticas do Brasil. O espírito era resgatar para as trabalhadoras domésticas o princípio da igualdade das relações de trabalho que tem com qualquer outro trabalhador, ou paridade das relações de trabalho com qualquer outro trabalhador. Não existe aqui a possibilidade de que na relação empregado, patrão e empregado, o empregado seja a parte mais fraca, porque ele é protegido por lei para estar em igualdade de condição. Não se estabelece a relação arbitral aqui. O princípio é que a parte hipossuficiente é o trabalhador. E por isso, a lei tem que proteger o trabalhador. Foi este o espírito da Emenda Constitucional. E é isto que eu acredito que veio do relatório da Câmara e que eu quero defender aqui. Inclusive com requerimento pedindo preferência para o relatório da Câmara. Porque o texto do relatório da Câmara proclama a igualdade de direitos. Se não, vejamos, queria dialogar aqui primeiro sobre o FGTS. O FGTS, vamos à sua origem histórica. Ele é de 1966, ele surgiu em substituição à chamada estabilidade decenal, e ele prevê um princípio de uma multa total em caso de dispensa arbitrária. Este é o princípio. Qual é a motivação? Então, não vou entrar no debate sobre, minha querida senadora Ana Amélia, sobre os 8% ou sobre os 3,2%. Eu quero fazer o debate sobre o princípio do FGTS. O princípio do FGTS é que a citada multa impeça a demissão. O princípio do FGTS é isso, que a multa tem o objetivo de inibir a dispensa sem justa causa. É este o princípio. Ao estabelecermos duas categorias, uma categoria que pode parcelar o FGTS e todas as outras categorias de trabalhadores que têm que pagar os 8% de FGTS, ora, em específico, para os empregados domésticos, vai ter uma flexibilidade, uma possibilidade maior para a demissão. Segunda questão, sobre o contrato parcial. Veja, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o contrato de trabalho a tempo parcial é uma espécie de contrato especial. Ele surgiu depois do advento da antiga MP 1709 de 98. Hoje, esse tipo de contrato já é inclusive questionado pelos trabalhadores na indústria. Ou seja, é um contrato que estabelece a possibilidade de uma carga horária especial de 25 e de não 44 horas, como é também para todos os trabalhadores. Eu quero citar aqui o que diz um eminente doutrinador do direito do trabalho, o doutor José Afonso Dalegrave Neto, sobre o tempo parcial, os contratos de 25 horas. Diz o doutor Dalegrave: políticas dessa estirpe acabam por tornar precária a relação de trabalho, nivelando por baixo os direitos oriundos das relações de empregos. Ora,
por que nós vamos estabelecer aqui esta possibilidade do contrato de 25 horas? Mesmo aspecto, senhor presidente, e aqui me parece mais grave, é em relação ao seguro-desemprego. Veja, no texto relacionado, seguro-desemprego hoje é de até 5 meses. No texto, e o texto da Câmara, a Câmara manteve para o empregado doméstico o direito ao seguro-desemprego, conforme trata a Lei 7998, de 11 de janeiro de 1990, ou seja, seguro-desemprego de 5 meses. Aqui, nós fizemos uma alteração para um período máximo de seguro-desemprego de 3 meses. Este me parece que é claramente, claramente apresenta uma diferença entre o direito das empregadas domésticas, que deve ser, o direito que ela deve ter, igual ao direito de qualquer outro trabalhador, e o texto que está aqui no Senado. Tem um seguro-desemprego diferenciado, então, para 3 meses, para as empregadas domésticas. Senhor presidente, Bené, meus caros senadores, minhas caras senadoras, este dispositivo, inclusive se nós aprovarmos, preferindo o texto do Senado, é flagrantemente inconstitucional. Diz o artigo 7º da Constituição, no inciso 2, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Não estabelece a Constituição, no artigo 7º dos direitos sociais, 2 hipóteses de seguro-desemprego. Uma para todos os trabalhadores e outra para as empregadas domésticas. Isto, qualquer ação de inconstitucionalidade derruba. Nós não podemos criar diferenciação, inclusive na ordem constitucional. A outra questão, senhor presidente, no texto aqui, não existe a outra questão em relação ao sobreaviso. No texto aqui, o artigo 11 relatou o seguinte: em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador, prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o artigo 2º. E mais adiante, o parágrafo 2º diz: a remuneração hora do serviço em viagem será no mínimo de 25% superior ao valor do salário hora normal. Ora, no texto que veio da Câmara, a redação é clara sobre o sobreaviso. As horas de sobreaviso serão remuneradas à razão de 1/3 de hora normal, como são para todos os trabalhadores. Ora, então por que nós vamos aqui não acrescentar 1/3 que deve ter direito também as empregadas domésticas em relação ao sobreaviso? Obviamente que em relação a este caso, a opção, para mim, é clara, melhor no texto da Câmara. Repito, por arguir o artigo 7º da Constituição e arguir aqui a necessidade da igualdade de direitos. E por fim, senhor presidente, em relação ao INSS, nós temos aqui claramente o conflito nos dois textos relativos em relação ao INSS. No texto da Câmara, torna a contribuição do INSS igual para todos os empregados, ou seja, estabelece como é no artigo 7º da Constituição, na CLT, a contribuição é igual para todos, inclusive para os empregados domésticos. No texto aqui, nós criamos uma série de subcategorias para a contribuição. São subcategorias a partir do artigo 22, que vai de 8% a 11%, depois vai a contribuição, depois vai de 0,8% até a de 3/3 e 2/10. Ora, é como se estivéssemos criando aqui uma subcategoria de direitos em relação a esse tema. Senhor presidente, para concluir, eu considero fundamental alguns princípios que nós queremos, e falo isso para concluir, alguns princípios que nós devemos ter na apreciação dessa matéria. Primeiro, reconhecer que nós estamos fazendo, à luz da Emenda Constitucional 72, a incorporação de uma categoria nova de trabalhadores no direito brasileiro.
Se estamos fazendo, não pode ser pela metade, tem que ser inteiro. Então nós não podemos, à luz de criar diferenciações, de não garantir a paridade e de, inclusive, criar inconstitucionalidades, nós não podemos, nessa hipótese, senhor presidente, criar alguns direitos a mais para todos os trabalhadores e direitos a menos em relação às empregadas domésticas. Por isso, o nosso requerimento de preferência pelo texto da Câmara.